Chega e já curte, compartilha, comenta. Eu quero ver movimentação por aqui. Eu tô aqui olhando todos os comentários de vocês e eu já quero começar conhecendo cada um de vocês. Então, primeira coisa que eu quero que vocês já chegam escrevendo é o seu nome, a cidade que você está representando nessa noite e a profissão que você atua, ou seja, qual projeto que você atua. Quero que você escreva aí para que eu possa te conhecer um pouquinho mais e fazer parte aqui desses 3 dias de comprometimento. Eu quero te falar que eu e minha equipe, nós estamos 100% comprometidos com o teu resultado, com o teu sucesso, com o teu desenvolvimento nesse ano de 2025. E eu espero nada mais, nada menos que você também esteja comprometido com o seu resultado para que você possa viver aquilo que é bom, perfeito e agradável que Deus já tem preparado para você. Primeiro, quero me apresentar, não sei se todo mundo aqui me conhece, sou Grace Joviani, mentora, treinadora ativacional, com experiência há mais de 22 anos em vendas e liderança de alta performance, trabalho muito focada hoje em ativação de mentalidade. Por quê? Porque durante um determinado tempo, eu entendi que conhecer sobre um determinado produto não era o que trazia resultado nas vendas, era conhecer de pessoas e ter uma mentalidade blindada, ou seja, uma mente ativada para poder performar de maneira diferente. Então, partindo disso, eu comecei a trabalhar, a estudar e aprofundar de forma absurda na mentalidade e com isso eu cheguei a resultados extraordinários. Então, eu quero falar para você que você tem um compromisso comigo. Esses 3 dias aqui de sucesso programado, nós vamos ter muita entrega, muita atividade, muitas coisas que eu e minha equipe preparamos para você começar o ano de 2025 e de verdade fazer o ano de 2025 completamente diferente. E eu quero te falar que nada é por acaso. Você acredita nisso? Você acredita que nada é por acaso? Eu acredito. Para mim, nada acontece por acaso, porque antes de você nascer, antes de você existir, antes que o mundo já fosse criado, já havia um plano de Deus para sua vida. E esse plano de Deus, muitas vezes você não está vivenciando. Talvez todo aquele primeiro plano, o plano inicial, você não está vivenciando. Por quê? Porque às vezes precisa de alguns ajustes e alguns acessos que você precisa ter para que você acesse isso. Então eu estou certa que nesses 3 dias você vai ter muita clareza, você vai elevar seu nível de consciência e entender o que você de verdade precisa fazer para que você acesse o seu próximo nível. Então eu quero saber se você está no 12 comigo, você vai colocar um hashtag no 12, eu já vou começar explicando o que é no 12, porque tem muita gente que não sabe o que é no 12. Você sabe o que é no 12? Se você sabe o que é no 12, você vai escrever aí nos comentários o que é no 12 para você. Para mim, há muito tempo eu utilizo esse jargão no 12 e eu preciso comentar o que é no 12 para vocês entenderem. Vocês vão falar, gente, o que é isso, né? Tem muita gente que é nova por aqui, que está me seguindo há menos tempo, então eu quero compartilhar com você o que é no 12. No 12, nada mais nada menos, significa intensidade máxima. No 12 significa estar no governo da sua vida. No mundo profético significa estar no governo da sua história, da sua vida. Então, número 12 me acompanhou durante muito tempo com o intuito de falar, bora, estamos focados, vamos para cima, vamos fazer acontecer. E depois, quando eu fui aprofundar em mentalidade, espiritualidade, nesse mundo profético, eu entendi que no 12 era justamente isso, estar no governo da sua vida, das suas escolhas e ter acesso a esse próximo nível. Então, eu quero que todo mundo escreva aí hashtag no 12, porque nós estamos aqui completamente envolvidos com cada um de vocês no sentido de fazer uma entrega que vai somar, que vai potencializar. Então eu quero te falar que quando você se insere em novos desafios, quando você entra para movimentos como esse, quando você, não sei se você alguém aqui já começou o ano e falou assim, nossa, eu vou para academia, e aí você contratou um personal. Você viu completamente a diferença do treino com o personal e o treino sozinho. E fazer uma caminhada, quando você combina com uma amiga, a gente vai todo dia, uma vai puxar a outra. Você percebe que duas juntas não desistem mais fácil, uma impulsiona a outra, né? Quando você combina algo com alguém, você tende a ter menos dificuldade de desistir na trajetória. Então eu quero te convidar
agora, copiar esse link e encaminhar para alguma amiga que você quer que participe com você, ou algum amigo, alguém do seu ambiente, que você fala assim, poxa, seria muito legal se essa pessoa tivesse o mesmo nível de conhecimento que eu tenho, que essa pessoa pensasse como eu penso, eu amo a vida dessa pessoa e quero levar ela para um próximo nível pessoal, espiritual, familiar, profissional. Eu tenho certeza que ali você vai trazer uma pessoa do seu ambiente para poder pensar como você vai começar a pensar a partir do dia 3 aqui dessas 3 lives. Sabe por quê? Porque nesses 3 dias eu quero explanar para você tudo aquilo que muitas vezes tem travado o seu crescimento, tudo aquilo que tem dificultado o seu acesso a tudo aquilo que já tem preparado para você. Então, bora movimentar. Eu quero que você imediatamente copie esse link e compartilhe. Eu tô dando aqui um minutinho para você compartilhar, com as pessoas que você ama essa live de hoje. Então copie o link e compartilha para que você possa de verdade transformar e impulsionar uma vida. Se você está aqui hoje, você já entendeu, não é por acaso, mas às vezes uma atitude que você tomar pode mudar completamente a vida da pessoa que você ama ou que você quer que cresça junto com você. Eu lembro quando eu comecei a estudar mentalidade, quando eu comecei a estudar sobre escassez, quando eu queria sair daquele lugar onde eu estava, eu vinha para São Paulo, eu não vinha sozinha, eu sempre chamava uma amiga para vir junto, porque uma impulsiona a outra, uma movimenta a outra. Então faz isso agora que você vai ver o quanto que é maravilhoso, depois até vocês comentarem sobre isso. Então eu quero falar para você, parabéns, porque você se comprometeu com você. A gente está aqui com um número incrível de pessoas na nossa live. É uma live onde a gente está realmente entregando e está começando agora esse desafio, esse movimento, para que você entenda o que é um sucesso programado e como é possível você programar esse sucesso. Ao longo desses 3 dias nós vamos eu quero trazer para você o porquê você procrastina. Tem alguém que procrastina aí? Tem alguém que procrastina, tem alguém que já desistiu na vida, tem alguém que já passou por alguma situação onde você fala assim, poxa, que pena, eu tô me sabotando há tanto tempo. Sabe qual é a maior parte do ano que as pessoas entendem que se sabotaram e que não deixaram seus sonhos acontecer? É na reta final do ano. Então a gente agora em novembro e dezembro, quantas pessoas estavam deprimidas, entristecidas, porque não tiveram o resultado que esperaram em janeiro de 2024. Então, essa questão da procrastinação, essa questão dessa autossabotagem, faz com que você se sinta muitas vezes como fracassado. E aí existe algo que a gente comenta muito e eu tenho estudado muito sobre isso, a diferença entre se arrepender e a diferença entre remorso. Remorso é quando você não deixou de fazer algo e você se arrepende muito por aquilo, mas você fica remoendo. A Bíblia fala, Paulo fala, que quando você começa a entrar nessa linha do remorso e você não solta aquilo que aconteceu, você acaba vivendo uma doença no seu corpo. Você acaba respingando no seu corpo aquilo que você não conseguiu resolver emocionalmente ou com as suas ações. Então, todas as vezes que você não tem, todas as vezes que você não consegue, todas as vezes que você planeja algo e se auto-sabota, tem 2 tipos de sentimento que você vai sentir. Eu quero que você já comece aprendendo sobre isso. Então, já pega papel e caneta, eu quero que você leve esse compromisso contigo. Eu sei que algumas coisas você vai ao longo do tempo entendendo aqui, mas é legal você anotar, porque às vezes você anota, depois você consegue revisar. Então, quais são os 2 tipos de sentimento que muitas vezes vai acontecer quando você deixa de fazer algo? Ou seja, me auto-sabotei sobre alguma coisa, cheguei no final do ano, não alcancei a minha meta, não alcancei aquilo que eu gostaria. Então você passa a sentir 2 tipos de sentimento. O primeiro sentimento é o remorso, tá? O remorso é o sentimento negativo que faz com que você fique remoendo aquilo. Poxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter tido um posicionamento novo, eu poderia ter feito alguma coisa diferente, e aí você começa a se martirizar e se colocar na posição de vítima. Isso aqui ele vai trazer para você tristeza e ele vai trazer para você também um sentimento de comiseração, tá? Eu quero te explicar sobre isso nessa introdução já. E o outro sentimento
é quando você se arrepende, ou seja, deixei de fazer algo ou fiz algo e me arrependi. Então, remorso é quando você leva o sentimento para um âmbito mais profundo e você fica remoendo e não solta aquilo. O arrependimento, você se arrependeu por não ter feito e aí, nesse momento do arrependimento ou do remorso, você precisa entender uma coisa. Para crescer, para evoluir, vai ter dor, tá? Eu quero te falar isso. Para ter sucesso vai doer, o sucesso dói. Para você que está achando que ter sucesso é simplesmente apertar um botão, dormir de um jeito e acordar de outro, você já está completamente enganado. O sucesso, ele dói. Agora, o que você precisa entender? Qual a dor eu quero sentir? Que tipo de dor eu quero sentir nesse processo? Que tipo de evolução eu quero ter? Eu quero evoluir com o meu arrependimento e ficar remoendo o que eu deixei de fazer? Ou eu quero simplesmente me arrepender e resolver o problema? Coloca aí, eu quero resolver. Escreve aí, eu quero resolver. Eu tenho certeza que você quer resolver, por isso que você está aqui. Porque você quer resolver a sua situação, você quer resolver a tua história e você quer de verdade ter um resultado diferente. Chega de ter arrependimento, chega de construir remorso. Vamos começar a chegar no final do ano e ter um olhar para trás e falar, eu dei o meu melhor, eu fiz meu 100%, eu estou onde eu estou porque eu mereço estar, e assim começar a construir esses sentimentos e essas emoções novas. Quem aqui, ao longo do tempo, já passou por esse processo aqui? Quem aqui chegou em dezembro e se arrependeu? Escreve eu aí, eu quero saber se tem alguém que em dezembro se arrependeu de não ter feito tudo que poderia no ano de 2024. Quem aqui sentiu no ano de 2024 um sentimento de fracasso, de falar assim, por que eu não fiz um pouco mais? Por que eu não me dediquei um pouco mais? E aí eu quero que você comece a refletir agora, por que você não está vivendo todo o seu potencial? Será que Deus te ama menos do que ama outras pessoas? Por que você tem procrastinado? Por que existe essa autossabotagem? Por que você aceita tantos rótulos que já não fazem mais parte da tua história, mas você continua carregando rótulos desde quando você era uma criança? Quantas crenças têm interferido no teu potencial? Quantas coisas que você está se identificando e fazendo e repetindo nesse exato momento? Então, a pergunta é clareza sobre o que você tem feito e os resultados que você está tendo. Então, todos vocês que estão aqui, a gente, em todas as plataformas que estão transmitindo, eu quero falar para você que a plataforma que está com uma qualidade de resolução melhor, você tem acesso aí, a gente não pode falar o nome aqui, né? Mas você tem acesso aí. Comenta 2001, que você já vai conseguir receber o link para ter a transmissão melhor, tá? Então pode comentar 2001 aí nos comentários, que você vai receber no seu direct. Para você que está nas plataformas, pode falar o nome das outras plataformas, né? Nas plataformas vizinhas, vocês que estão aqui nas plataformas vizinhas, comenta 2001 que você vai receber o link para cair para dentro da transmissão oficial, que é a transmissão que está com uma qualidade melhor para que você possa acessar com qualidade, com um áudio melhor também, tá bom? Tô te esperando, então bora para cá. Então, quando a gente entende sobre isso, a gente tem que entender que esses 3 dias é um compromisso. Antes da gente começar, eu quero que você procure um lugar tranquilo na sua casa. Hoje mesmo eu vim aqui para o escritório para fazer a live, que eu estava com visita lá, os amiguinhos do meu filho estão lá em casa, então eles estão brincando. Eu falei, não, eu vou para o escritório para eu estar 100% com as pessoas que vão estar comigo. Então, você que está aí, pegue uma água, papel, caneta e se prepare. Agora, eu quero que você pense, sendo muito sincero com você. Você que está aí do outro lado, seja sincero com você. E eu quero olhar essas notas aqui, tá? Quem já está no canal do YouTube, vocês não precisam, acabei de falar, não precisa digitar 2001, que vocês já estão na transmissão oficial, tá? Os demais aqui dos outros aplicativos que tem que comentar 2001, que tá todo mundo muito obediente, as pessoas são alunos implacáveis, imparáveis, tá todo mundo colocando 2001 aí. Gente, agora eu quero ver de vocês uma nota de 0 a 12, porque aqui tudo é no 12, vocês já entenderam o que é no 12. Precisa fazer uma avaliação pessoal de como tá a tua vida. Por quê? Porque se você não para se autoavaliar, qualquer coisa que tá vindo tá bom, tá? Então a primeira coisa é ter métricas, ter indicadores, isso já da tua empresa, mas a gente tá falando aqui muito de você.
Porque por trás de uma empresa de sucesso, por trás de uma programação de sucesso, existe um CPF, que por trás do CNPJ existe um CPF que precisa estar bem sucedido para fazer esse CNPJ prosperar. Então, quando a gente olha para tudo isso, de 0 a 12, eu vi que tem muita nota abaixo de 7, de 8, né? Tem muita nota aí baixa, justamente por quê? Porque vocês estão fazendo uma avaliação e é por isso que vocês estão aqui, para a gente mudar essa realidade, né? Eu fico muito feliz por isso. Agora eu tenho uma outra pergunta. Muito feliz de vocês estarem olhando para dentro de vocês e admitindo as mudanças que precisam ser feitas para ter resultados novos. Então agora a segunda pergunta é: o que está impedindo você de estar no nível 12? O que é que está faltando para você estar no nível 12? Se você puder escrever aí, você vai escrever. O que é que está te faltando para você estar no nível 12? O que está te travando? O que está te impedindo? Tá? O que está fazendo com que você esteja tanto tempo nesse mesmo lugar? Porque se você observar o resultado do último ano, a maioria das pessoas já estão tendo esse resultado por muitas vezes. Hoje à noite eu quero revelar para você alguns segredos, alguns direcionamentos que estão impedindo você de avançar na tua vida. E de forma muito sincera, porque vocês sabem que eu não sou aquela que fica aqui de embromation, eu gosto mesmo é de entregar e a gente vai entregar tudo para vocês esses 3 dias. Mas eu quero que você entenda que você precisa ter esse olhar para dentro de você. E essas reflexões que a gente faz, apesar de eu não gostar de falar do lado negativo, eu preciso fazer você ter um nível de consciência do que você está deixando de fazer, do que você está deixando de aproveitar, do que você está deixando de sentir, do que você está deixando de viver, por conta, muitas vezes, de um posicionamento. Para ter mudanças, para ter evolução, você precisa ser confrontado. E agora, a segunda atividade que eu quero pedir para você, olhar para dentro de você, é visualizar a sua vida como exatamente ela está hoje. Porque é lindo a gente estar aqui no movimento, numa egrégora, onde todo mundo está no 12, falando de coisas incríveis, você está numa frequência máxima, né? A gente está aqui no 12, todo mundo muito animado aqui no escritório, mas passando para você tudo isso. Mas eu quero que você, aí onde você estiver, que você realmente olhe para você agora e se responda. Não precisa responder aqui, mas que você reflita. Como estão as suas finanças hoje? Como está a tua vida financeira? Como tá teus relacionamentos? Como tá as tuas frustrações, as tuas decepções aí com os relacionamentos ao seu redor? Como que anda aqueles sonhos engavetados? Aonde estão os seus sonhos? Né? Aquela sensação que muitas vezes consome você, aquela sensação onde você fala assim, poxa, eu nasci para mais, eu não estou conseguindo viver esse mais. Então eu quero que você comece a refletir sobre isso. O resultado que você está tendo hoje, você já me deu uma nota, você já mostrou que não é o resultado que você gostaria de viver. Quando você olha para tudo isso, o que você sente? Felicidade, remorso ou arrependimento? Quando você olha para tudo isso, o que você sente no fundo do teu coração? Isso pesa, porque eu vou te compartilhar uma coisa. Eu só consegui mudar a minha história, eu só consegui mudar a minha vida, eu só consegui mudar os meus resultados quando efetivamente eu me posicionei e eu dei a hora do basta. E a hora do basta, ela não vem no estágio de conformidade, de conformação. Vem no estado onde você fala assim, eu tô naquele momento, eu tô arrependido porque eu não fiz aquilo que eu precisava ter feito, os anos passaram, mas ainda dá tempo. Eu não quero que você vá para a linha do remorso, não, de ficar remoendo o passado, mas eu quero que você sinta realmente o arrependimento de ter pegado todo o seu potencial, enfiado numa gaveta e não ter vivido aquilo que você poderia viver. Então, eu quero que você entenda que esse sentimento que você está sentindo é uma voz dentro de você falando assim, ó, eu sei que você pode mais. Sabe por quê? Porque dentro do nosso coração nós somos um corpo, espírito, mente e corpo. E o nosso espírito conectado ao Espírito Santo, ele sabe exatamente o que a gente merece. E essa inconformidade, não estar conformado, é justamente o que você precisa, que vai te mover para um outro nível. É exatamente o que vai fazer com que você saia da onde você está e vá para um lugar diferente. Então isso precisa realmente te incomodar, porque se nada mudar, você vai continuar exatamente com as mesmas ações, com os mesmos pensamentos e com os mesmos resultados. E eu tenho certeza absoluta que você não quer estar nesse mesmo lugar, nessas mesmas emoções, esses mesmos pensamentos. E aí a reflexão que você tem que fazer é a sua vida daqui 5 anos, como ela será se você se mantiver falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, repetindo as mesmas ações.
Como é que a tua vida vai estar daqui 5 anos? Essas reflexões todas que são chatas e que talvez você já tenha feito no final do ano, elas são extremamente importantes para que você tenha um chacoalhão realmente de tomada de decisão. Quando eu dei a hora do basta, eu me lembro como hoje, eu estava contando moeda e me deu um nível de revolta, de saber o quanto eu trabalhava, o quanto eu fazia, o quanto eu produzia e eu não estava fazendo para pagar um boleto bancário, ou seja, eu estava na linha da pobreza, na linha da escassez e eu não queria mais viver aquilo. Então, fazer essa revolução chegar na tua vida, na tua história, realmente precisa que você se posicione. Então, respira fundo agora, respira bem fundo, solta o ar pela boca e fala, eu mereço mais. A Bíblia fala em Romanos 12:2 o seguinte, não se conforme com os padrões deste mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente, para que você entenda qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, quando eu olhei para tudo isso e quando eu falo que eu sei o quanto dói, é porque justamente eu passei por esse momento, eu passei por esse lugar onde você talvez já passou ou está passando, eu passei por essa angústia, eu passei por essa dor do arrependimento, eu passei por esse momento de falar assim, eu tenho potencial, eu sou jovem, eu posso mudar essa história, eu posso mudar a minha vida e o que é que eu estou fazendo com as oportunidades que eu tenho na mão? A pergunta é, agora, o que é que você vai fazer com esse arrependimento? O que é que você vai fazer com esse movimento que está dentro de você, essa ansiedade para que aconteça um ano diferente? Porque a ansiedade, ela é um gatilho do medo que está te confrontando, do medo que está ali dentro de você. E se eu tentar e não der certo, eu vou me arrepender. Se eu tentar e não der certo, é melhor eu ficar sem fazer nada. A ansiedade, ela vem como um fator para te limitar a nem tentar. Então você começa às vezes a ter crise porque o medo está ali gritando dentro de você, medo de fracassar, medo de não conseguir. Então você precisa escolher a cada dia qual dor eu vou sentir. Eu vou sentir a dor do treino, da academia ou eu vou sentir a dor da flacidez? Eu vou sentir a dor de puxar peso, de fazer uma atividade física, de sair da procrastinação, ou eu vou sentir a dor quando eu tiver com meus 80 anos tendo que ser carregada por alguém. Então eu vou ter que escolher a dor que eu vou querer sentir. A vida é essa, infelizmente. Crianças fazem coisas de crianças, meninos fazem coisas de meninos e adultos fazem escolhas de adulto. Então, a gente precisa entender o que você vai viver nessa semana. O sucesso programado, a intenção dele é desbloquear o teu potencial, é te ajudar a entender sobre programação do sucesso, para que você tenha uma vida de alta performance. E uma vida de alta performance não é construída sem treino. Uma vida de alta performance não é construída do dia para a noite, mas ela é possível a partir do momento que você toma a sua decisão. Então, você precisa entender que todos aqui que estiverem comprometidos em estar comigo esses 3 dias já vão acessar um novo nível de performance. Eu quero te contar uma coisa que eu preciso falar e que vai doer. Os fracassados, eles estão acostumados a desistir. E eles já ensinaram e treinaram a sua mente a desistir. A nossa mente, ela é extremamente inteligente. Tudo aquilo que você treina a sua mente, ela está acostumada. Então, aquelas pessoas que entraram para o desafio, que entraram para o grupo e que não vão até o fim, elas já estão treinando a sua mente a desistir, a não completar aquilo que começou. A pergunta que eu quero te fazer é, a autossabotagem, quantas vezes você começou algo e você não terminou? Quantas vezes na sua vida você começou algo e falou assim, poxa, eu não vou dar conta de chegar até o fim, você inventou 1000 desculpas e você procrastinou, você se sabotou, você desistiu, você começou algo e não terminou. Quantas vezes isso aconteceu? Por que isso acontece, né? O porquê que isso acontece? A gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho. Agora, se você amanhã não voltar para a nossa live, você vai estar exatamente fazendo a mesma coisa, ensinando a sua mente a desistir, treinando a sua mente para não confiar em você, mostrando para o teu interior que você não é uma pessoa confiável. A Grace talvez nem veja aqui o teu nome, a Grace talvez nem o movimento aqui, os teus amigos que te chamaram para a live, talvez nem vão perceber que você não está na live. Mas a tua mente, o teu subconsciente vai falar assim, ele disse que ia acompanhar os 3 dias, que ia fazer uma programação de sucesso, e já desistiu de novo, ou seja, bingo, está repetindo os padrões. Então eu quero te convidar e te convocar a ter uma revolução e a parar de desistir.
Todas as vezes que você desiste em algum momento, todas as vezes que você se sabota, você está treinando a tua mente a parar na metade do caminho. Então depois não reclama, porque os resultados não vão acontecer na pegada e na velocidade que você precisa que aconteça, tá? Então, hoje, amanhã e depois de amanhã, eu vou entregar para você esses pilares dessa programação de sucesso. A gente vai entregar atividades da programação de sucesso. A gente vai entregar como você mudar esses padrões de repetições que tem impactado tanto na tua história e nos teus resultados. Agora comenta aí, hashtag no 12, quem tá no 12 comigo. E comenta quem não está na transmissão oficial, que é no canal, eu não vou falar o nome, posso falar, YouTube. Vocês que estão aqui, ó, nesses três aqui, nessas três transmissões, comenta 2001 para que você venha para cá para a transmissão oficial, tá bom? Comenta 2001 que você vai receber o link da transmissão oficial, combinado? Eu estou determinada, eu estou pronta para viver essa revolução. O que é uma revolução? Eu sempre ensino isso no SSS, as pessoas que passam vivem essa revolução. O que é o SSS? Sucesso sem estresse é o meu método ativacional com dinâmicas de alto impacto, são 3 dias de imersão. O SSS lá, a gente sempre fala sobre essa revolução e as pessoas saem de lá vivendo essa revolução. Revolução é uma mudança abrupta em curto espaço de tempo. Aqui nós vamos ter 3 dias também e é possível nesses 3 dias você já viver grandes revoluções na tua história, tá? Então eu espero que essas avaliações, e também que você já saiba que esses 3 dias é gratuito, é online, é uma fase gratuita. Então essa primeira fase ela é gratuita e eu vou entregar para você o meu melhor, mesmo sendo gratuito. Então o meu 100% eu me comprometo. Você já está se comprometendo, escrevendo aí que você vai estar comigo os 3 dias, combinado? Então, depois que passar o sucesso programado, a gente vai ter uma nova fase. E essa fase, ela vai te acompanhar o ano inteiro. Mas é óbvio que não é para todo mundo. Essa fase é justamente para quem faz sentido e para quem quer vivenciar esse novo nível. E a gente sabe que nem todo mundo que começa algo termina. Quantas pessoas aqui começaram a faculdade e não terminaram? Quantas pessoas aqui começaram o movimento e desistiram no caminho? Por isso que se destaca as pessoas que chegam lá e as pessoas que têm um resultado mais baixo. Então, eu quero falar para você que sim, depois que terminar o sucesso programado, nós vamos ter uma fase que vai ser um acompanhamento anual e essa sim haverá um investimento da tua parte. Mas de novo eu falo, realmente não é para todas. Então aproveitem o que vocês puderem desses 3 dias que a gente vai estar entregando muito aqui. Combinado? Fiz um combinado e estou sendo muito clara com você, porque vocês sabem que comigo não tem lenga-lenga, não tem converseiro, a gente realmente fala e a gente cumpre. Então eu venho observando algo muito interessante. Muitas pessoas, elas têm um potencial gigantesco e isso eu observava, gente, desde quando eu trabalhava porta a porta com pessoas, de forma direta, treinando pessoas. A gente observa que as pessoas têm um grande potencial e as pessoas muitas vezes têm um problema grande chamado inconstância. O que é a inconstância? É esse fato de começar e não terminar. Eu tive uma pessoa que inclusive participou do método SSS, da mentoria depois. Essa pessoa, ela era de outro país e ela veio para cuidar de coisas pessoais, profissionais, e acabou a gente tendo que encontrar onde era a dificuldade dela para que a gente conseguisse avançar no lado profissional. Por quê? Essa pessoa, ela chegou e ela falou assim, Grace, a vida inteira eu me saboto, a vida inteira eu procrastino, a vida inteira eu começo e eu não termino. Eu começo a ler um livro, paro na metade. Eu comecei 3 faculdades, eu parei na metade. Eu começo a trabalhar num lugar, eu nem espero o tempo e eu já saio do trabalho, por mais que eu tinha desejo de trabalhar naquele lugar. Eu sou uma pessoa que a vida inteira fui assim. Eu acho que eu sou assim. Sabe aquela coisa de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim e sou assim. Não sei se você se identifica com isso ou não. Mas foi muito louco quando a gente começou a pesquisar e aprofundar o porquê que aquela mulher tão bonita, tão bem-sucedida, com aparência de bem-sucedida, com uma imagem tão forte, que tinha tudo para ser uma grande profissional, uma profissional de excelência, ela passava por esses desafios. E eu olhava para ela, eu não conseguia acreditar naquilo que ela estava me falando, porque não parecia, né? A imagem não falava aquilo, mas por dentro dela ela tinha esse sentimento e os resultados dela comprovavam aquilo que ela sentia.
que ela se sabotava, que ela não era boa o suficiente, que ela sempre se sabotou. E aí a pergunta que eu fiz para ela é: desde quando você se anula? Desde quando você desiste? Desde quando você acontece isso com você de começar e não terminar? E ela respondeu para mim: desde sempre, eu sempre ouvi isso da minha família, eu sempre ouvi isso dos meus pais, eu sempre ouvi isso das pessoas ao meu redor, e eu comecei a questionar e a aprofundar nisso, e aí a gente chegou na chave do problema. Eu quero te falar que tudo aquilo que você faz, existe um porquê você faz. Dentro de você tem um porquê você faz. A gente só precisa encontrar isso e resolver isso para que a tua vida seja diferente. No caso dessa mulher, o pai era um engenheiro, era muito bem sucedido quando estava trabalhando. Ele arrumava empregos bons porque ele era bom no que ele fazia. Mas ele trabalhava 6 meses e ele saía do trabalho para poder receber o seguro-desemprego. Ou seja, o que ele fazia naquela família, né? Ele fazia algo que ele fazia a autossabotagem, literalmente. Então, aqui estava a crença de limitação desse pai. Ele começava e falava: uhul, família, agora estamos bem, estamos com trabalho, está tudo dando certo. E aí, quando chegava perto do limite que ele tinha, a crença limitante que ele carregava, esse pai, tá? Ele fazia o quê? Ele se sabotava, então ele pedia demissão, ele fazia alguma coisa errada no trabalho, que ele perdia o trabalho. Aí ele chegava em casa, quando dava 6, 7 meses, ele chegava em casa triste, cabisbaixo, chorando, deprimido, decepcionado, com um sentimento de fracasso dentro dele, e passava aquela informação para a família, que agora a gente vai ter 6 meses aqui de dificuldade. Então ela foi treinada e ela repetiu um padrão. Tem gente que carrega essa percepção, as crenças dentro de si. Essas crenças muitas vezes vêm por um alto impacto ou um trauma que a pessoa viveu, ou justamente de ver algo se repetindo dentro da sua casa, dentro da sua família, que foi o caso dessa mulher. A gente entendeu esse padrão do pai e a partir daí a gente entendeu de forma muito profunda que a filha estava repetindo de forma inconsciente um padrão do pai. Ou seja, o que eu quero te falar? Quantos de vocês que estão aqui me assistindo estão repetindo um padrão que não é o seu padrão, que não é o padrão que foi planejado para você, que não é o padrão que foi projetado para você, que não é o padrão que você nasceu para viver, mas que justamente você tem vivido porque você viu isso acontecer muitas vezes e aí você passa repetindo. Então, você que tem medo de iniciar suas ideias, você que sofre com sobrepeso por falta de atividade física, por falta de conseguir fazer uma dieta e ser disciplinado. A gente já teve do método SSS pessoas que emagreceram 50 quilos, 30 quilos, depois que desbloquearam, por exemplo, de um bloqueio de necessidade de aprovação, de um bloqueio que passou na sua infância, de um trauma que passou na sua infância, com alguma situação familiar ou não, por abuso emocional. Você que não se sente merecedor de ter sucesso, você que está aí, que muitas vezes se sente perdido, você que está com aquele sentimento de fracasso no seu casamento, eu não sei qual estágio da sua vida você está, mas quando você entende a si mesmo, quando você olha para si, quando você entende onde está esse gatilho, você muda a sua história como essa mulher mudou. E ela teve um crescimento absurdo, pessoal, profissionalmente, depois que ela ajustou essa situação dentro dela, daquela criança que foi treinada e programada de uma maneira diferente. Então, o que é a programação do sucesso? É você entender que você não foi programado para o sucesso, mas que você pode fazer essa programação. Você, da mesma maneira que se cria um trauma, você pode criar uma sinapse neural nova. Ou seja, como que a gente faz essa revolução dentro de você? Eu quero que você entenda que um trauma ele é criado de duas formas, ou por repetição, ou um bloqueio ele é criado de duas formas, ou por repetição ou por um trauma que você passou, tá? Então ali criou algo que fica lá no seu subconsciente, dando gatilhos emocionais para aquilo que você está vivendo. Agora, da mesma maneira para você mudar esse jogo, e eu quero te compartilhar que eu vou te entregar isso até o final do 3º dia. Então, para virar esse jogo e para mudar esses padrões, da mesma forma, ou é por alto impacto, que é lá no SSS, ou por repetições e alto nível de consciência, de querer e desejar essa mudança, e você vai repetindo isso e vai mudando e vai construindo sinapses neurais
novas. Então, se você é uma dessas pessoas que passa por qualquer uma dessas situações, sente que está desorganizado financeiramente, sente que é desorganizado com o seu tempo, está se sentindo aí corrido demais, intenso demais, com coisa demais para fazer, tudo existe uma solução. Então, eu quero falar para vocês, eu sei que tem algumas pessoas aqui que me conhecem há menos de 3 meses, que veio para cá por algum anúncio, ou porque viu, às vezes, alguma divulgação da Grace, ou algum Reels que foi compartilhado. Eu quero te falar, eu quero compartilhar com você um pouco da minha história, para que você possa realmente conhecer quem é a Grace e entender. Então eu vou compartilhar com vocês um vídeo aqui, e esse vídeo ele vai falar de algumas pessoas, tá no pente aí, Dani, o vídeo? Vai mostrar para vocês alguns depoimentos de pessoas que já passaram por algum tipo de treinamento comigo, assim como você está passando aqui agora. Talvez amanhã vai ser você que vai falar assim, esse dia mudou a minha história, aqueles 3 dias de programação do sucesso, de programação de mentalidade, mudou a minha história, assim como essas pessoas que você vai verificar agora. São empresários, são empreendedores que de alguma maneira passaram por algum processo com a Grace Joviani. Então você que é novo por aqui, eu quero te apresentar esse vídeo só para que você entenda o que nós fazemos, o que eu e minha equipe estamos comprometidos com você a fazer, a te entregar, e entenda que não importa o sentimento que está aí dentro, existe uma solução para isso. Quando a Grace trouxe os bloqueios, eu comecei a me ver dentro de todos. Eu tirei o trabalho do foco e eu olhei para a Isa, que eu não conhecia. Eu olhei para minha família e a Grace salvou a minha vida. Quando, na verdade, hoje, Deus trouxe uma pessoa que é a Grace, né? Deus revelou a ela um projeto lindo para transformar essas vidas, e a gente tem esse acesso e a gente não faz por quê? Eu tenho que olhar nos olhos da Grace e dizer muito obrigado por você existir. Grace, eu queria muito agradecer por Deus ter te usado para fazer você enxergar aquilo que eu nunca consegui enxergar em segundos. Grace, obrigada por todas essas transformações que você vem fazendo em suas mentorias. Mas eu agradeço principalmente a Grace nesse evento, que eu pude rasgar mesmo. Pude, assim, saber o que estava errado dentro de mim e não era culpa minha. Quebrou isso dentro de mim, através do que a Grace está falando, que ela é uma mulher extraordinária, entendeu? Nossa, sem palavras, que ela entra em nosso coração, na nossa mente, o mover dela falar, inabalável isso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu transformei a minha vida. Hoje eu tenho 70 anos de idade e imaginava que nada conseguiria transformar. Tenho vários cursos, tenho várias formações, mas eu não conseguia realmente entender. Eu vi que eu consegui, você também consegue. Algumas pessoas que passaram por algum tipo de treinamento comigo ao longo desses últimos anos e tiveram as suas vidas impactadas em alguma área das suas vidas, seja profissional, pessoal, familiar, e eu quero que vocês só tenham, eu tô vendo que várias pessoas aqui no chat escreveram, estou aqui pela primeira vez, eu fico muito feliz que a gente está conseguindo alcançar novos corações, novas vidas para viver essa ativação e essa transformação. Agora, dentro desses 3 dias aqui, que começa hoje, não basta ter só a vontade de aprender, você precisa realmente estar comprometido. E se vou te falar uma coisa, se você não conseguir se comprometer com você, se compromete comigo. Porque no começo é assim, você se compromete com alguém para ter a tua revolução, depois você se compromete com você mesmo. Porque tem que ter um porquê, tem que ter um motivo muito grande. Se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei agora há pouco, você precisa entender que você merece mais, você nasceu para mais, você nasceu para ser feliz. Você precisa. Então, aí na tela vai estar o slide, eu tenho um número aí de 1 a 14, para você escolher qual desses pontos você olha e fala assim, poxa, eu me identifico com isso. Eu estou sentindo exatamente isso hoje. Essa é a dor que eu estou passando agora. Eu estou vivendo esse momento, para que a gente possa te conhecer um pouco mais aqui. Então, tá aí na tela o slide, e você provavelmente está lendo agora, leia o que está aí nesse slide da tela e escreva qual é o número que você se identifica. Coloca aí, escreve aí, eu quero que você veja, escreve aí aquilo que você mais se identifica. Qual dessas dores você mais se identifica hoje? Lembra que a gente falou, sem indicador, sem entender, sem avaliar, você não consegue crescer. Então eu preciso ter uma avaliação, uma identificação, aonde eu tô e para onde eu vou.
E eu sei que muitos de vocês estão sentindo isso agora. Cada número que você está digitando aí, tem gente que está digitando aqui. Cadê? Vocês estão lendo aí na tela? Qual é o número que te representa? Coloca aí. Coloca aí qual é o número que te representa. Tem um número na frente da frase. Número 1 e fala uma frase. Número 2 fala a frase. Qual o número desses aí te representa? Escreve aí. Se tiver identificação com mais de 3 números, atenção redobrada ainda, tá? Então, se você tem identificação com mais de 3 números, você tem que ter atenção redobrada. Se esses sentimentos, esse lugar que você está se identificando é mais de 3 linhas dessas, 3 frases dessa, é atenção redobrada para você. Você precisa ter uma postura diferente, um olhar diferente sobre a tua vida. E eu quero... quem não está aparecendo aqui, você que está nessa outra transmissão, você digita 2001, você vai receber o link da transmissão oficial. E na transmissão oficial você vai conseguir ver tudo, que a gente não consegue colocar o slide aqui, tá bom? Então vamos lá. Cada número que você digitou aí, gente, não é um número, né? Tô lendo aqui os números, tem gente que é o 1, o 5, o 2, o 4, o 7, tem gente que é quase todos, não coube todos os números aí. E eu quero que você entenda que isso não é só um número. Aqui, dentro desses números, quando você olha para dentro de você, você não está só vendo, eu não estou enxergando número aqui, é muito fácil para mim ver um número aqui, mas esse número são histórias de noites mal dormidas, de lágrimas escondidas, de orações desesperadas pedindo para Deus uma direção, uma clareza, uma solução, um milagre. Eu estou falando isso para vocês porque eu já vivi isso. Apesar de ser muito dedicada, desde quando eu decidi empreender, eu passei por esse sentimento por várias vezes. O sentimento de fracasso, o sentimento que parecia que eu não sabia de nada, o sentimento que só os outros sabiam fazer, que só os outros mereciam sucesso. Para mim era algo tão impossível ter a vida que eu tenho hoje, gente, que era difícil até imaginar. Sabe quando as pessoas falam assim, fecha seus olhos e imagina. Eu só imaginava pagar boleto, pagar as contas. É dessa realidade que eu vim. E se hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas técnicas e algumas coisas que a gente vai estar entregando aqui até o dia 3, é justamente porque eu aprendi e apliquei isso na minha vida. E eu me lembro quantas noites, quantas lágrimas, quantos quilômetros rodados. Então, quando eu vejo esses números aqui no chat, eu não consigo deixar de me ver na vida e na história de cada um de vocês. E é por isso que eu persisto, é por isso que eu resisto, é por isso que eu insisto, é por isso que a gente está todo dia focado em fazer com que você entenda que há uma vida à parte da sobrevida, há uma vida à parte da sobrevivência. Existe algo que você pode fazer e eu vou falar para você que uma história que é difícil eu contar aqui nas redes sociais. Algumas pessoas já ouviram essa história, mas não é sempre que eu conto. E histórias, nesses 3 dias eu quero trazer para vocês histórias e reflexões para que você entenda que é possível. Escreve aí, é possível essa mudança, é possível essa revolução, é possível esse novo tempo, é possível esse novo olhar. E eu quero que você entenda que eu não estou aqui só para te ensinar, eu estou aqui para declarar sobre a sua vida um novo tempo. Eu estou aqui para declarar sobre a sua história um novo tempo. Eu estou aqui para dizer para você, sim, o que Deus preparou para você é muito maior do que seus olhos viram, que seus ouvidos já ouviram e que a sua mente jamais imaginou. Mas existem coisas e parte que Deus não vai fazer por você. Existem 3 partes na vida, a parte de Deus, a parte sua e a parte do outro. A parte sua só você vai fazer. Não existe ninguém que vai fazer por você. Então, parabéns de novo por você estar aqui. Parabéns por você ter decidido viver essa revolução nesse ano de 2025, enquanto muitos estão dormindo, enquanto uma parcela grande se inscreveu para esse desafio e não está aqui. Enquanto muitos estão desistindo mais uma vez dos seus sonhos, sabe por quê? Porque hoje é dia 20 e eles só estão preocupados onde é que vão almoçar no domingo, não estão preocupados em realizar os sonhos e mostrar para os seus filhos que realmente dá certo aquilo que fala. E mostrar para os seus filhos que aquelas metas feitas e aquele sonho, aquele projeto vai acontecer. Então eu quero te falar, durante muito tempo da minha história, eu não estou aqui para ficar contando história triste, não, mas nem gosto, de ficar contando história triste, porque eu falo que tem tanta história boa, tanta coisa boa. Acabei de vir agora de 15 dias de férias, onde a gente passou momentos incríveis, ficamos na neve, num hotel onde você abria um campo lindo, cheio de neve, para poder esquiar.
E eu tive ali a oportunidade de viver momentos que há 20 anos atrás eu nem poderia sequer imaginar, vamos menos, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu não poderia nem imaginar que eu poderia investir esse valor, porque é um investimento na sua família, esse valor em uma viagem. Jamais eu poderia fazer isso, mas uma decisão mudou a minha história, a decisão de me colocar em ambientes novos. Eu vou entregar tudo isso para vocês até o dia 3, tudo que eu fiz, mas eu quero te contar que nem sempre foi como é hoje. Eu lembro um dia onde eu tenho 2 filhos, não sei se vocês conhecem a minha história, e o meu mais velho hoje tem 18 anos, mas ele tinha 1 ano e meio, e eu tinha um evento marcado em uma cidade que ficava de 7 a 12 horas de distância, dependia muito da chuva, da estrada, porque passava estrada de chão, de barro, e eu tinha que ir para esse evento. Eu lembro como hoje, eu cheguei em casa tipo 1 hora da manhã, de outro evento, de outro trabalho, e o meu filho estava com muita febre, estava muito doentinho, com muita febre, e eu tinha que sair às 5 horas da manhã para estar amanhã à noite nesse outro lugar, em outra cidade, em dirigir muitas horas para poder chegar lá e fazer um evento no qual eu havia me programado para fazer. E eu liguei para a pessoa que estava organizando esse evento e eu falei, olha, infelizmente eu não vou conseguir estar presente porque meu filho está com muita febre. Só que aquele evento também dependia de uma meta que eu tinha que bater. Aquele evento, aquele dia era decisivo para algo que eu havia me programado, que ia mudar a realidade do meu filho. E por mais que eu amava o meu filho, por mais que meu coração estava ali com ele em febre, e por mais que eu sabia que ele estava cuidado e medicado, eu também tinha aquele sentimento de mãe de falar, poxa, como que eu vou viajar e deixar meu filho desse jeito? Como que eu vou fazer isso? E aí eu lembro que eu saía, essa pessoa falou, Grace, é impossível. Como que você vai deixar de vir nesse evento? A gente divulgou o evento na cidade inteira, tá todo mundo esperando para te conhecer. Eu fiz maior propaganda. E eu falei, então eu tenho que ir, como é que eu vou deixar essa pessoa na mão? Eu sou muito comprometida com aquilo que eu falo. E eu lembro como hoje eu saí de casa, gente, me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu quero falar isso para você. E eu estou abrindo aqui para você o meu coração, para que você entenda que vai existir momentos que você vai ter que sacrificar. E vai ter momentos que você vai aprender com esse sacrifício. E eu aprendi muito aquele dia. Porque ali foi um teste de entender até onde eu estava disposta a ir por aquilo que eu disse que eu queria. Porque muitas pessoas usam qualquer desculpa para poder desistir dos seus sonhos. Aquele projeto era importante para mim naquele momento, aquilo era decisivo para mim naquele momento. E eu lembro como hoje, gente, eu saí de casa, eu não lembro quantos quilômetros eu rodei chorando. Porque a grande verdade é que eu queria ficar em casa cuidando do meu filho, mas ali existia algo decisivo, que definiria 9 meses de trabalho, sei lá quantos meses de trabalho que eu estava por aquela meta. E eu lembro que eu fui, e quando eu cheguei lá no evento, já era 7 horas, o evento começava às 7h30. Eu não tive tempo nem de ir no hotel, eu dirigi das 5 horas da manhã às 7 horas da noite. Eu cheguei, troquei de roupa no banheiro do hotel do evento, e ali eu estava pronta na porta do hotel, esperando os nossos convidados chegarem. E aí eu quero te falar que eu tô ali esperando aqueles convidados chegarem, e deu 7h30, nem sinal de nenhum convidado, deu 7h35, deu 7h40, deu 7h45, deu 7h50, e deu 7, e deu 8, e deu 8h15, e o meu coração, eu ia até a esquina e eu falava, não é possível, será que o endereço está correto? Será que as pessoas estão sabendo do endereço? E gente, deu 9 horas da noite. Eu estava em pé na porta daquele evento e me questionando o que é que eu estou fazendo aqui. Como assim eu deixei meu filho em casa com febre e não veio uma pessoa no evento? Alguém aí já fez um evento para ninguém? Para cadeiras? Naquele dia, agora eu quero te falar, você lembrou de alguém aí? Você lembrou de alguém que você fala assim, poxa, essa pessoa passou por isso, e ela precisa ouvir essa história, precisa ouvir essa revolução. Copia o link e manda. Copia o link e manda lá no grupo de WhatsApp, manda no WhatsApp dessa amiga para que você possa impactar, o amigo, que você possa impactar a vida dele. Tem pessoas que iriam desistir nessa hora. Tem pessoas que iam chutar o balde e falar, isso não é para mim. Tem pessoas que iam falar quantas coisas você desistiu na sua vida porque você teve uma decepção, uma frustração. Quantos projetos Deus te deu e você falou assim, poxa, isso não é para mim, você chutou o balde porque você não teve inteligência emocional para concluir. Quantas coisas você deixou de fazer
Porque justamente você não teve mentalidade próspera e blindada para fazer o que precisava ser feito. Eu vou te falar que aquele dia para mim foi decisivo na minha história. Aquele dia, aquela mulher que fez eu sair de casa, que sabia que o meu filho tinha ficado doente, ela chegou para mim em lágrimas e falou: me perdoa, eu trabalhei muito, eu tinha certeza que o evento ia dar bom. E eu naquele momento eu tinha vontade de chorar na frente daquela mulher, mas o meu compromisso com a minha liderança foi acima também. Eu respirei bem fundo, soltei o ar pela boca e eu disse: fica tranquila, isso acontece. Não tem problema, vamos pro hotel. E ela ia ficar no mesmo quarto que eu, de hotel, para poder, no outro dia, a gente dar sequência aos trabalhos. E nós fomos pro hotel e eu não reclamei, eu não murmurei, eu não falei absolutamente nada para ela, mas eu lembro como hoje, gente, eu fui para debaixo do chuveiro. E eu urrava debaixo do chuveiro, mordendo as minhas mãos. Tamanha dor que eu estava sentindo. Sabe o que era essa dor? Era a dor do crescimento. Era a dor de romper com a procrastinação, era a dor de romper com a mentalidade escassa, era a dor de rompimento, era a dor do sacrifício, era a dor de romper com uma mentalidade que em outro momento ia desistir. Era uma briga interna que estava acontecendo dentro de mim, da vontade de desistir de tudo aquilo, de chutar o balde, ou de ir até o fim e falar: não, eu sei para que eu vim. E eu lembro como hoje, quanto Deus ministrou no meu coração, e no outro dia eu chorei muito, eu não deixei ela perceber, porque um líder não se abala na frente dos seus liderados, tá? Anota isso, você que é líder, você que tem um time, você não reclama, você não resmunga, você tá sempre inabalável. E eu lembro que eu, automaticamente, naquele dia, saí daquele banheiro, pronta para dormir, fechei a luz rapidinho, vamos descansar e amanhã nós vamos para outra cidade. Eu lembro que naquele dia eu precisava fazer 13, vamos colocar 13 pessoas, 13 vendas que eu precisava converter para ter a meta alcançada, e era a reta final daquela meta. E eu lembro que aquele evento era decisivo por isso, porque eu ia colocar 100 pessoas dentro, mais ou menos 10 a 15% converte, e eu ia converter aquele valor que eu precisava. Ou seja, o evento faliu, o evento deu erro. No outro dia eu levantei e falei: vamos fazer o plano B, nós vamos para a rua e vamos fazer o que precisa ser feito. Nós vamos sair dessa cidade, chacoalha a poeira. A Bíblia fala o seguinte: quando não dá certo num lugar, você chacoalha a poeira e vai para outro. Eu não sabia disso nessa época, fiquei sabendo depois. Eu chacoalhei a poeira, eu levantei cedo, me arrumei e falei: nós vamos fazer acontecer. Sim ou sim, não existe plano B. E nessa de não existir o plano B, eu estava queimando ali as pontes. A ponte da reclamação, a ponte da desistência, a ponte da autossabotagem, a ponte da vitimização, da comiseração, porque era muito mais fácil eu voltar para o meu mundinho e falar assim: não deu certo, tentei até aqui, fracassei, as coisas não é para mim, bem que me falaram que empreender não dava certo, bem que me falaram que isso não era bom, bem que me avisaram e eu persisti, né? Eu quero te falar que talvez você já viveu algo parecido, de levar um balde de água fria diante de uma ação que você fez, de alguma estratégia, de algo que você tentou, mas eu quero te falar uma coisa: não desista dos seus projetos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Agora sim, deu um picotezinho, mas foi uma palavra. Eu comentei aqui que algumas coisas que você não está vivendo é porque você está voltando para esse padrão de repetição. E qual é o padrão de repetição? De se sentir vítima, de se sentir coitado, de se sentir fracassado, de sentir que o país está em crise, de voltar para aquele lugar aonde você não tem uma autorresponsabilidade. Ali eu ativei em mim a autorresponsabilidade. E eu entendi. Você pode botar o slide, por favor, Dani, da tela onde fala: se a sua vida não está como você gostaria e você não faz nada a respeito, a sua vida está exatamente como você merece que ela esteja. Então, para você que está aqui hoje é a live número 1 desse desafio, Sucesso Programado. E dentro disso tudo que eu estou aqui compartilhando com vocês, é para trazer vocês para uma decisão. E uma decisão fundamentada em sentimento, em emoção, em revolta. Eu não sei qual é o nome que você quer dar aí, mas eu quero falar para você que tem que chegar a essa zona de inconformidade para que a mudança aconteça. E dentro dessa inconformidade não significa que você não é grato àquilo que você tem, àquilo que você conquistou, àquilo, a vida que você vive. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que a gente precisa ter um coração grato, mas a gente precisa parar de se conformar com os nossos fracassos. Fracasso acontece, eu até gravei um vídeo e coloquei nos stories outro dia, falando no Reels, falando sobre isso.
que às vezes a gente cai, a queda muitas vezes é inevitável. Tem coisa que é circunstancial, não sei o que aconteceu naquela cidade aquele dia para nenhum ser humano. Mas ali estava a zona de expulsão, ali estava o fio do limite para eu continuar na vida média ou eu ir para o próximo nível. E romper com aquela linha, baseada em uma decisão, uma estratégia, uma criatividade, a não se entregar para o sentimento de fracasso, é o que mudou o jogo da minha vida. Então, eu preciso entender que para ter revolução, para ter uma programação de mentalidade, porque você não foi programado para o sucesso, você não nasceu para ter sucesso, você foi projetado para ter sucesso, porque Deus, quando te concebeu, você sim foi programado, foi projetado para ter sucesso, mas a programação não foi de sucesso. A programação que você recebeu, poucos aqui pode falar que tiveram uma programação de sucesso. Então, o que eu quero que vocês entendam? Autorresponsabilidade. Escreve aí no comentário, autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela vai fazer com que você entenda que o jogo está na tua mão. Falar assim, o jogo da mudança está na minha mão. Eu sim vou ter que levantar, eu vou ter que me ajudar, eu vou ter que entender o que eu preciso fazer. Naquele dia que eu estava no limbo, eu estava ali me sentindo um fracasso de pessoa, eu tive que tomar a decisão de me levantar e falar, eu não vou desistir, eu vou até o fim e eu não vou aceitar isso que está sendo o meu fracasso de hoje. Então, o que vai determinar o teu resultado, escreve isso que eu estou te falando. Não é a quantidade de queda que você leva, porque a queda às vezes é inevitável, mas é a velocidade que você se levanta. Então, se você passou nos últimos meses, no último ano, alguma decepção, alguma frustração, algum processo que está te tirando sono, eu quero te falar, saia desse lugar rápido, se levanta. Quanto mais rápido você passar por essa roda das emoções, melhor vai ser para o teu crescimento. Então, se você de verdade quer isso, você precisa entender sobre autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade é você entender que a mudança vai partir de você. Então, por que para mim era uma dor muito grande aquilo que eu estava passando? Porque era o meu padrão mental. Então, eu entendi que a palavra de Deus é tão específica quando ela fala não se amolde ao padrão desse mundo, era eu não estar conformado com aquilo que estava lá. Eu precisava renovar minha mente, eu precisava renovar as minhas ações. E foi nesse momento que eu percebi que eu estava quase me sabotando, que eu precisava me levantar para não estar naqueles padrões mentais. O que é um padrão mental? É para onde você corre na hora do rush. Para onde você vai na hora que aperta a coisa. Para onde você... Qual é a sua fuga? A sua fuga é enxaqueca, a sua fuga é se trancar do quarto, a sua fuga é chorar. Para onde você vai na hora do rush, na hora que você se decepciona, na hora que você se frustra? Para onde você foge? Eu entendi que eu precisava mudar minha maneira de pensar e ter conseguido aquele número no outro dia me fez sentir muito forte, me fez sentir imparável, me fez sentir poderosa. E aquilo que aconteceu mostrou que a mudança de mentalidade poderia mudar o jogo da minha vida. Então eu comecei a mudar e trabalhar a minha mentalidade, porque mentalidade equivale a 80% dos seus resultados. Escreve isso aí. Mentalidade, 80% o jogo é mentalidade. 80% mente, tá? E 20% habilidade. Ou seja, se a minha mentalidade ela não está alinhada com os meus objetivos, com os meus sonhos, com os meus projetos, a coisa não vai acontecer. Escreve aí, o meu corpo só vai aonde minha mente foi primeiro. Então, é exatamente isso que nós vamos trabalhar esses 3 dias. Eu quero mostrar para você os pilares dessa transformação, eu quero mostrar para você como essa renovação de pensamento ela muda o jogo. Primeira coisa, escreve aí já para você já não esquecer, renovação de mente. Renovação da mentalidade. Primeira coisa que a gente precisa trabalhar, e nós vamos trabalhar isso esses 3 dias. Renovação de mentalidade. Segunda coisa, comunicação assertiva. A comunicação que existe de você para com você e de você para com as outras pessoas muda o jogo da tua vida. E número 3, ações estratégicas que vão programar a tua mente para o sucesso. Então, essa semana, nós vamos estar trabalhando em cima desses tópicos. Por quê? Porque se eu entendo quem eu sou, para onde eu estou indo,
se eu entendo de maneira prática, de maneira assertiva, se eu desenvolvo a minha mentalidade de abundância, eu me torno imparável. E eu preciso descobrir como transformar, você precisa descobrir como transformar a sua habilidade em resultado. Então, para você que está aqui, nessas outras plataformas, comenta 2001, para você receber o link da transmissão oficial. Ali a gente está passando o slide, o som, o microfone está melhor, você vai conseguir ter uma transmissão melhor. Então comenta 2001 e vem, bora! E você que está aqui, você já deixou seu like na live? Já deixou seu like, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, deixa seu like, ajude a gente a impactar mais vidas. Quantas coisas a gente compartilha, né? Vamos compartilhar coisas que estão fazendo sentido para você. E se tiver fazendo sentido para vocês também, se não tiver, eu entendo, tá tudo certo. Então, é exatamente isso que eu quero falar para você. É possível mudar a tua realidade. Então, quando a gente entende, quando eu descobri que a minha mentalidade, ela mudava o jogo, quando eu descobri que a minha história, ela poderia ser transformada com uma mudança de atitude, escreve aí, atitude. Uma mudança de atitude, uma mudança de posicionamento, uma mudança de olhar sobre quem eu era, eu comecei a entender que eu era capaz de qualquer coisa. Vocês já devem ter ouvido falar da pirâmide de Maslow, né? Ela fala sobre necessidade de realização. Vou desenhá-la aqui para vocês anotarem aí. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre isso, todo mundo já ouviu falar sobre isso, tá? Com certeza você já ouviu falar dessa pirâmide. Então existe a pirâmide que foi estudada das necessidades humanas. Então, aqui embaixo, né, existem várias camadas. Aqui embaixo, eu quero que você pegue o seu papel e vá desenhando para que você deixe isso. Então, aqui embaixo são as necessidades fisiológicas, tá? Então, necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas, aquilo que você já nasce com elas. A segunda coisa que você precisa escrever aí é a sua necessidade de segurança. Então, por isso que quando você é pequeno, que você não sente seguro pelos seus pais, pelas pessoas que você ama, você acaba crescendo com um monte de bloqueios emocionais. Segurança, necessidade de segurança. O ser humano já nasce com essa necessidade de segurança. Vocês estão anotando aí? Pirâmide de Maslow. Você já deve ter ouvido muitas vezes falar sobre isso. Eu quero te falar dela só para te falar uma coisa muito direta, tá? Depois, necessidades sociais. Necessidades sociais. Depois disso, necessidade de autoestima. E depois, necessidade de realização, tá? Realização, de conquista, de ser bem-sucedido. Isso aqui é o que faz com que uma pessoa seja plena, vamos falar assim, tá? Quando ela supre esses pontos aqui. Isso Maslow, nos seus estudos, descobriu isso, muitos estudiosos olharam e falaram, ok, realmente é isso. E aí, o que a gente entende, né? Que muitas pessoas estão trabalhando e vivendo só para cumprir o básico. Estão vivendo somente para ter seu certo nível de segurança, para ter ali o seu encontro de domingo, de final de semana, tá num grupinho de amigos, mas não estão se sentindo, não estão tendo postura, posicionamento, não estão tendo uma identidade ativada que faz com que a sua autoestima seja elevada. Muitas pessoas não estão tendo realização, não estão pagando, nem se interessando em pagar um preço para viver isso aqui. Então, por que algumas pessoas estão vivendo o básico e por que algumas pessoas estão vivendo o topo dessa história aqui, dessa pirâmide? Por que algumas pessoas estão vivendo o que é básico e outras estão vivendo aquilo que é o céu, estão voando, estão fazendo? Eu vou falar para você por um simples motivo. Uma palavrinha bem curta, mas que nós vamos trabalhar essa palavra nesses 3 dias. Porque quando eu trabalho aquilo que o meu coração acredita, eu trabalho a minha história. Então vamos lá. Crenças, escreve aí. Crenças. Existem as crenças desabilitadoras e as crenças habilitadoras. As crenças desabilitadoras, elas fazem com que você trabalhe para viver só o básico.
Ai, tá bom, tanto faz, pode ser. Baixo merecimento. Tem muitos de vocês que estão vivendo uma vida de baixo merecimento. E esse baixo merecimento faz com que você tenha uma vida medíocre, com resultados medíocres, com história medíocre. E eu não tô aqui falando para julgar, sabe por quê? Porque eu vivi isso, gente. Eu vim dessa história. E o que eu tô te provocando aqui, te cutucando aqui hoje, é para que você entenda que viver essas realizações aqui também é para você. Também é para você, não importa. Eu estava outro dia passando, dirigindo, todo dia não, ontem mesmo, eu estava voltando da praia e eu passei por um bairro bem simples e tinha umas menininhas de cabelinho cacheado, arrumadinha, magrinhas, sabe? Que você vê que estava numa situação bem escassa da vida. E eu me vi naquelas meninas e eu falei, amanhã, e eu declarei sobre a vida delas, dirigindo o carro, eu passei por elas e eu falei, amanhã essas meninas podem ser as próximas Grace Joviane, que vão sair da comunidade e vão construir sua história, porque eu acredito na transformação, eu acredito na vivência, eu acredito na transformação, eu acredito no poder dessa evolução. Então, essa pergunta que você precisa fazer. Por que alguns estão trabalhando para sobrevivência e por que alguns estão voando? Por que alguns estão batendo asa? Por que alguns estão com a sua casa própria e outros estão vivendo em castelos? Por que alguns estão andando de ônibus enquanto alguns têm um Mercedes, um Camaro na garagem, uma Ram na garagem, uma BMW? Por que alguns mal conseguem sair da base da pirâmide e outros estão no topo da pirâmide? E você sabe que aqui é a porcentagem menor. Aqui é a porcentagem menor. Mas eu vou te falar, para chegar aqui, realmente, não estou aqui para falar para você que é fácil. Eu tive que superar medo, eu tive que superar crença, eu tive que superar bloqueio, eu tive que me confrontar muitas vezes. Mas agora deixando o lado material de lado, as coisas materiais de lado. Quantos aqui estão vivendo um casamento dos sonhos? E quantos aqui estão vivendo um caos em seus relacionamentos? Quantos aqui estão vivendo um relacionamento de paz e outros um relacionamento de inferno? O que é que determina isso? Crenças. Quais são as crenças que estão determinando o jogo da tua história? E da onde essas crenças surgem? Meu Deus, já falamos aqui mais de 1 hora. Vocês estão comigo aí no 12 ainda? Vocês não vão sair não, né? Me deixar aqui sozinha. Quanto tempo já de live? Vocês vão me mostrando o tempo aí, Daniel. 1h20. Vocês estão conseguindo me escutar ainda? Tá dando mais um pouquinho de entrega hoje? A gente já tá quase terminando, tá? Ah, 1h12. 1h12. Ai, que coincidência é essa, gente? É sempre assim, o número 12 puxa, né? 1h12 de live, tá? Muito bom. É isso aí. Bora! Então, o que acontece? As nossas verdades, elas influenciam nas nossas decisões. E qual é a verdade que está dentro do teu coração? Essas verdades determinam hábitos, ela determina a qualidade de vida. Dentro de nós, eu quero que você entenda que dentro de você tem recurso para mudar qualquer situação. Agora, o que para a maioria é difícil, para a minoria, essas pessoas que estão mudando suas histórias, elas entenderam que elas têm tudo aquilo que elas merecem. Outro dia eu estava escutando a história daquele cara, como é que é o nome dele? Alguém sabe aí, o Juan vai saber. Aquele cara que correu não sei quantos quilômetros com os 2 pés quebrados. O cara estava com os 2 pés quebrados e ele fala, ele é um esportista e ele estava correndo uma maratona, ele corre dias. Ele não corre só uma maratona normal que as pessoas correm, ele corre dias. Um cara extraordinário, ainda a gente vai colocar algum corte dele daqui uns dias. David Goggins. David Goggins. O cara correu com os 2 pés quebrados. Ele não estava simplesmente correndo igual aos outros. Ultramaratona. E ele falava na reportagem dele, simplesmente, ele amarrou os pés, ele enfaixou os pés e ele continuou correndo, porque não tinha uma negociação com o corpo ali. Tava ele, a mente e o espírito focado em cumprir aquilo que precisava. Então, essa era a verdade dele. Essa era a verdade dele. Dentro dele não tinha um plano B. Eu quero te falar que as metas que você construiu para esse ano, se tiver um plano B, elas não vão acontecer.
Então, eu tenho recurso dentro de mim para ir um pouco mais. Você tem o recurso dentro de você para ir um pouco mais. Então, o que a gente vai fazer aqui nesses 3 dias é trabalhar essa comunicação, é trabalhar esse pensamento, é trabalhar esse sentimento, é trabalhar essas crenças para ter resultados novos. Então, nós vamos falar aqui. Eu quero saber, vocês estão todos dentro do grupo de WhatsApp? A gente vai soltar daqui um pouquinho, dentro do grupo, né, no comentário aqui da transmissão oficial. Hã? Tá na descrição da transmissão oficial, mas também o pessoal vai colocar no comentário, o Anderson vai colocar no comentário. Tá na descrição daqui e para quem tá aqui vai comentar 2001, Tá. que vai receber agora Tá. o link aqui. Tá bom, então quem tá aqui nessa transmissão vai receber 2001 para vocês entrarem para dentro do grupo. Dentro do grupo, né, esse grupo de quem tá assistindo a live, que a gente já tá fazendo aqui uma seleção de com quem tá no jogo e quem não tá. Se inscrever para entrar dentro do grupo, você entra a todo momento. Eu quero saber quem está comprometido realmente com essa evolução. Quem está realmente comprometido com essa entrega que a gente está fazendo. Então você vai cair para dentro de um grupo e eu vou soltar dentro desse grupo, para ter certeza que você está dentro do grupo, eu vou soltar lá as tarefas, tá? As tarefas para que você faça 100% aquilo que você precisa fazer. Então, se você não está dentro do grupo do WhatsApp, se você quer ter certeza se você está dentro do grupo ou não, se você está aqui assistindo essa live hoje, clica na descrição do grupo que você vai cair para dentro do grupo de WhatsApp para que você receba a tarefa de hoje. Vou entregar a tarefa para vocês. Tudo que a gente faz é muito completo. Então, entra para dentro do grupo para que você possa receber essa tarefa, tá? Então, nós vamos trabalhar nesses 3 dias. Comunicação, fala assim, comunicação, escreve aí, comunicação. O pessoal do canal Y, para mim não falar o nome inteiro, tá na descrição. Na descrição está o grupo para você entrar de WhatsApp, tá? E vocês que estão aqui nas outras plataformas, você vai digitar 2001. Quem está no canal Y, que começa com a letra Y, não precisa escrever 2001. Você vai na descrição do grupo para entrar dentro, na descrição da live para você entrar para dentro do grupo. E para quem tá tá bom? postando, Posta stories. A Brenda tá falando aqui para vocês postarem stories. Social media, né? Tá falando aqui para vocês postarem stories e marcar a gente, que a gente quer ver o movimento. A gente gosta de barulho, de confusão e de movimento. Então, se você tá aí do outro lado e tá valendo a pena, tá aqui com a gente no Sucesso Programado, comenta, compartilha, faz barulho, gente, isso é movimento. É muito gostoso quando a gente entra no movimento, quando a gente está fazendo as coisas juntos, fazer parte de uma egrégora que vai transformar gerações, que vai transformar resultados, que vai fazer um acontecimento nesse ano de 2025. Eu creio nisso e é por isso que eu estou aqui, porque eu acredito em transformação, acredito em resultado e acredito que pessoas podem viver essa revolução. Então, vamos lá, o que nós vamos trabalhar de hoje até quarta-feira? Anota. Comunicação, pensamento, sentimento, crenças e resultados. Tá? Quando você fala, quando você pensa algo, quando você fala algo, eu quero que você entenda que as suas células todas do corpo vão trabalhar a respeito disso. Então, se você acorda e fala assim, poxa, eu não dormi nada essa noite, eu estou extremamente cansado, todas as suas células do corpo fazem assim, estamos cansados, vamos estar cansados no dia de hoje. As tuas células, elas obedecem comandos. Então, todas as vezes que você fala, a gente vai entrar nisso amanhã. Eu não vou nem aprofundar isso, porque daqui um pouco vocês estão aí com sono, mas a gente vai falar sobre isso amanhã. Sobre a comunicação que você precisa fazer para que você tenha resultado diferente. A comunicação clara e assertiva. Então, você precisa entender que essa matriz ativa de formação de crenças é um conceito que vai ajudar você a compreender como as crenças são formadas, isso tudo a gente vai falar amanhã, como as crenças são formadas, como elas são reforçadas, como elas são mantidas ao longo do tempo e como você muitas vezes traz uma crença para dentro de você sem nem perceber. É muito sutil uma crença desabilitadora ela entrar dentro de você. É muito simples uma crença desabilitadora entrar dentro de você. É muito fácil. E essa matriz que a gente vai trabalhar e está trabalhando aqui, que é essa matriz ativa da formação de crenças, ela é dividida em 4 etapas, tá? A primeira delas é a experiência direta, ou seja, elas surgem de experiências vividas. Lembra que eu contei a história da filha que viu o pai por muitas vezes repetindo, fazendo a mesma coisa? Pela experiência direta,
Aquela criança recebeu um estímulo, ela recebeu um esforço positivo ou negativo e ali ela passa a repetir aquela situação ao longo da vida dela. Então existem emoções associadas, ou seja, ela sentiu emoção, ela traduziu alguma coisa referente àquele ato que estava acontecendo, ali ela grava aquilo dentro dela e aquilo passa a ser uma nova crença. Número 3, o reforço social e a validação externa. Ou seja, alguém um dia te chamou de burro, você se sentiu burro, e aí as pessoas continuam te rotulando como burro, e continuam ao longo do tempo falando que você é burro, falando que você não é capaz, e você passa a ter essa crença do sentimento de inferioridade dentro de você. E aí, padrões que vêm de pensamentos repetitivos também. Ou seja, você pensou tanto sobre aquilo, você escutou tanto aquilo que você começa a pensar sobre aquilo, a repetir aquilo, e automaticamente essa crença ela vai sendo fortalecida pelo hábito da repetição. Então uma crença ela é instalada em você por vivência, por emoções que você sentiu, por traumas que você passou, por coisas que você viveu. Então por isso que muitas pessoas estão se conformando em viver só o básico, porque a crença de merecimento está baixa. E quando a crença de merecimento está baixa, é muito difícil você escalar para o próximo nível. Aí se a gente olhar isso para as vendas, se você olhar isso para a tua liderança, se você olhar isso para a tua empresa, se você traz toda essa realidade para dentro do teu negócio, como que está sendo o teu negócio? Como que está sendo as tuas vendas? Como que está sendo os teus resultados? Como que está sendo hoje a tua vida no teu relacionamento? Parte da onde? Aquilo que o seu coração acredita. Fala assim, eu vivo aquilo que o meu coração acredita. Então, qual tem sido a sua programação? Qual tem sido a sua programação até aqui? O que é que você teve de programação até aqui? Será que hoje você consegue entender que a sua programação ela não foi a melhor programação possível? Será que você consegue ter clareza disso? A gente vai aprofundar amanhã sobre essa programação que você recebeu. Nós vamos trabalhar o consciente, o subconsciente, nós vamos trabalhar situações que você precisa entender para que você rompa e vá para o próximo nível. Então, no dia de amanhã, nós vamos trabalhar não só o entendimento e a profundidade das crenças, mas o porquê que isso aconteceu e essa programação que você carrega. Quero saber quem é que vai estar comigo amanhã. Quem é que vai estar comigo amanhã? Se você... Hã? O link do grupo está fixado nos comentários. Daniel está aqui me falando que o link do grupo... Para quem está presente, a lista de presença é o grupo e é lá que eu vou colocar a tarefa. Está fixado nos comentários, tá? Então, clica nos comentários, está lá o link do grupo, que você vai ver qual é o grupo que você vai entrar para receber todas as atividades, tá? Então, você que está aqui, a gente vai colocar uma atividade hoje para que você já comece a identificar onde você está dentro dessa evolução que você vai viver. Não adianta você querer ter uma empresa bem-sucedida no ano de 2025 se você não está bem-sucedido ou se sentindo bem-sucedido. Precisa trabalhar você, empresário, empreendedor, gestor do seu negócio, para que você vá para esse novo nível. E estar em ambientes novos muda o jogo. Então, o quanto todas essas crenças erradas, desabilitadoras, impactam na tua vida. Essa é a pergunta que você precisa fazer hoje. Você que está aqui, comenta 2001 que você vai receber o link, tá? Você que não está na transmissão oficial, comenta 2001 que você vai receber o link do grupo para você cair para dentro. Então, quanto isso impacta nos seus relacionamentos, quanto isso impacta nos seus negócios, quanto isso impacta nas suas vendas, quanto isso impacta na sua liderança. E essa nota que você vai dar nesse material que você vai receber hoje. Responda essas perguntas, olhe para dentro de você. Porque isso, quem já fez esse material, faça de novo, porque nós estamos num novo tempo, compare com aquele que você fez anteriormente, porque muitas vezes, de maneira disfarçada, até como proteção, vem a autopreservação, ou com uma característica, e aí ano após ano você não percebe, a idade avança e você não percebe que você está engavetando seus sonhos. Então, quanto custa as oportunidades que você já perdeu? Quanto custa se você fosse pontuar todas as oportunidades da vida que você já perdeu por conta do medo, por conta da insegurança, por conta da crença baixa, do baixo merecimento, por falta de posicionamento, por falta de postura?
Você precisa entender que dentro de você está tudo aquilo que você necessita para viver todos os seus projetos. O que está faltando? Ativar isso dentro de você. Ativar a tua mentalidade para que você viva isso, para que você se posicione diferente. Então, as pessoas que estabelecem objetivos, isso é um estudo, tá? Pessoas que colocam objetivos e comprometem com esses objetivos, elas vão além do que aqueles que estão sentados esperando cair do céu. Então, se você se comprometeu de verdade esse ano em ter um objetivo diferente, você precisa estar com a gente esses 3 dias. A gente precisa que você tome uma decisão, e essa decisão ela é impactante. Decida se comprometer com você. Como eu disse lá no começo, esses 3 dias, eu e meu time, nós estamos comprometidos com você. Você sabe que tudo isso aqui é online, é gratuito, eu não vou medir esforços para que você seja impactado por essas 3 lives. Mas de verdade, de todo o meu coração, você sabe que há pessoas que vão caminhar depois comigo numa jornada de 1 ano. Algumas pessoas vão parar aqui, mas mesmo essas que vão parar aqui já vão ter crescimento. É óbvio que quem continuar 1 ano dentro dessa jornada vai ter um resultado. A gente vai abrir depois desses 3 dias a oportunidade de vocês participarem de um projeto para 1 ano, junto comigo e com o meu time. Mas, óbvio, que mesmo assim, mesmo que aqueles que não estão no momento, aqueles que não querem, já vão ter grandes resultados. Então se comprometa a pelo menos a captar tudo que a gente vai entregar aqui nesses 3 dias, tá? Nas próximas 2 aulas, então, nós vamos mergulhar mais profundo. Hoje é a abertura desse desafio. Eu já entreguei algumas coisas para vocês, profundas e de reflexão, para que vocês possam medir. Vocês vão receber o material dentro do grupo de WhatsApp, que está no link da descrição, que você vai medir aonde você está para a gente poder impulsionar você aí para o próximo nível, tá? Então, você pode continuar na zona de conforto ou você pode aceitar participar desse desafio de forma completa. A decisão é sua. Eu estou aqui para te apoiar nessa jornada, para te impulsionar, para te ativar, para te empurrar, para te mover. A aula 2 e a 3 vai ser ainda mais impactante, mais profunda. Eu quero trazer para vocês esse conteúdo de programação e programação que você pode fazer aonde você estiver. Então, entra para o grupo para que você receba as tarefas, faça 100%. Você não está jogando para jogar pequeno, joga grande. Já que começou o ano, já que aí está vivo, para de sobreviver. Viva! Vive em abundância, é isso que eu quero falar para você. Lá no grupo você vai receber os lembretes, materiais complementares e avisos importantes. Então, se você está dentro desse desafio, aproveita, tira um print, tira um stories, marca, movimenta, porque eu sei que essa unidade, ela transforma. E é isso que eu quero fazer com você que está aí do outro lado.